Olá, sou Larissa de Donato, sou ex-gerente de vendas global da Marriott e hoje eu tô aqui para ajudar vocês a melhorarem um pouquinho mais o inglês de vocês. Vamos lá? Gente, o vídeo de hoje é para explicar a diferença do have e o has com o there is, there are. Percebo que é uma coisa também que a gente confunde bastante, porque quando a gente vai traduzir, o que acontece? No português, a gente sempre usa o tem, né? Eu tenho um cavalo, tenho um banco na praça. A casa tem uma garagem na casa. Então, é sempre o ter no português e por isso causa um pouquinho uma confusão, vamos dizer assim, quando a gente vai passar para o inglês. Mas, como eu sempre digo, é um idioma diferente. Portanto, não é tudo que cabe a gente fazer uma tradução literal das coisas. E esse é um dos casos que vocês não podem traduzir o ter sempre como have e has. Por quê? E eu vou explicar como usar cada um. O have e o has, gente, lembrando que o has vem com o S, a gente usa para as pessoas do singular, he, she, it. E o have a gente vai usar com I, you, we, they, tá? No entanto, o have é o verbo ter de posse, para falar que eu tenho alguma coisa, eu sou dono de alguma coisa. Por exemplo, I have a book. I have a book. I have glasses or sunglasses. I have a pen. E assim por diante. You have, he has. E assim por diante. The house has a garage. A casa tem uma garagem. The house has a garage. Ok? No entanto, quando a gente quer usar esse ter de haver no sentido de existência, a gente usa o there is e o there are. Larissa, como que eu vou separar? Seguinte, gente, eu brinco que, assim, gramaticalmente não é essa a regra, tá? Mas o que eu falo? O have é o ter que a gente conjuga. Eu tenho, você tem, nós temos, eles têm. Então, a gente conjuga esse cara. Tem um dono. Sempre vai aparecer uma pessoa antes, tá? Enquanto there is e o there are, esse ter de haver, ele não varia. Eu não falo tenho um banco na praça. Tenho um banco na praça, tenho uma garagem na casa. É sempre esse ter que ele não vai ser conjugado. Claro, com o singular e plural, né? Só muda ali o acentinho. Mas o ter de família não é conjugado. Eu não tenho temos. Porque a gente não tem um dono. Não vai aparecer uma pessoa antes deles ali para falar quem que tem. Então, eu posso falar a mesma coisa com uma estrutura diferente. Por exemplo, se eu falo the house has a garage, a casa tem uma garagem. The house has a garage. E eu posso falar there is a garage in the house. Tem uma garagem na casa. Ambas as frases estão corretas, ambas querem dizer a mesma coisa. Só que você tem que prestar atenção em qual você vai utilizar, dependendo da estrutura que você construir, tá? Então, se eu falo the house has a garage, eu tenho a casa ali, alguém aparecendo antes do verbo, eu tenho um dono, tenho uma pessoinha ali. Quando eu falo there is a garage in the house, eu já começo com o there is, there are. Eu não vou ter, ele não é conjugado, não tem uma pessoa antes, tá? Isso aqui eu tô falando para ajudar vocês a diferenciarem um e outro, tá? Então, o there is a gente vai usar com o singular e o there are a gente usa com o plural. Como no there is e there are eu tenho o verbo to be, que eu brinco que ele é o todo-poderoso, ele é o responsável por fazer a sua pergunta em negativo. Então, se eu faço, por exemplo, you have a book. Você tem um livro, you have a book. Se eu quero fazer uma pergunta, eu vou falar do you have a book? Você tem um livro? Do you have a book? Agora, se eu falo, por exemplo, there is a book on the street. Tem um livro na rua. There is a book on the street. Se eu quiser transformar isso em uma pergunta, eu vou falar is there a book on the street? Eu uso o meu verbo to be, vou inverter ali todo poderoso. Negativa, a mesma coisa, ele que faz a negativa, tá? Então vira o there isn't. O there is pro singular e there are pro plural. Isso gramaticalmente falando. Na fala, existem casos onde vocês vão ver eles falando, por exemplo, there is a lot of chairs. Então, eles acabam usando esse there is com o plural, mas isso é uma maneira mais coloquial na fala e tudo mais.
O que eu sempre falo, primeiro você tem que saber as regras antes de poder quebrá-las. Então é importante aprender o certo para depois entender as flexibilidades do idioma, tá bom? Mas já fica a dica aqui para vocês que vocês podem utilizar desse jeito, ok? Então essa é a principal diferença do have, has, there is, there are. Atenção para que vocês não cometam mais esse erro. Então se você colocou uma pessoinha antes ali, vai ser o ter de posse, conjugado have, has. Se eu estou falando ter no sentido de haver, de existência, onde eu não vou conjugar, não vai ter uma pessoa antes normalmente, a gente usa o there is, there are, tá? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Por exemplo, Netflix has a lot of movies. Netflix has a lot of movies. There are a lot of movies on Netflix. There is a really good movie on Netflix. Netflix has a really good movie. Tá? Percebam a diferença? De novo, mesmo... ambas as frases querem dizer a mesma coisa, mas dependendo da minha estrutura, vai mudar se eu uso have, has ou se eu uso there is, there are. Ok? Thank you very much. Se você gostou dessa dica, se foi útil para você, não se esquece de se inscrever no canal e curtir. E fica aqui para mais dicas como essa. Thank you and see you next time.